E a gente, semana passada não foi culpa minha, vocês piriri pararam um montão. Então eu acabei na hora. Sim. Culpa minha não era. Ficamos conversando. Piriri pararam um montão. Ok, vamos agradecer, Elsa e Danny, we're gonna pray. Senhor, te louvamos, porque Tu és maravilhoso, eres o alfa e o omega, o princípio e o fim, Senhor. És o guardião de Israel, o Senhor não dormita, o Senhor sempre guarda a entrada e saída de nós. Muito obrigada, Senhor, te louvamos. Queremos lembrar hoje o estudo do tabernáculo, o estudo sobre Yom Kippur, que é o dia de hoje, né? O moedinho, o encontro, um dos 7 encontros que o Senhor tem com o povo. Senhor, muito obrigado, que a gente possa aprender muito, colocar em prática e ser a sua luz, iluminar nesse mundo que está cada vez mais escurecendo a nuvem, Senhor. A Bíblia fala que a gente precisa pregar enquanto é tempo, Senhor. Uma hora a noite vem. E te louvamos, queremos engrandecer o Teu nome. Quero orar pela Helena, que está em operação agora nos Estados Unidos. Esteja com ela, pondo a Tua mão sobre ela, a situação da família dela, enfim, da Cris, Senhor, das irmãs aqui, cada um, o Senhor sabe, né? Cada área que precisa ajuda, acolhimento. Muito obrigada, oramos em nome de Jesus, amém. Ok, tudo bem? Tudo bem. Estamos falando sobre o tabernáculo. Agora eu sei. Na verdade, hoje é o seguinte. Como que eu vou fazer com vocês, meninas? Eu vou mostrar aqui, Elsa, que depois, né? Acho que você já. You know the tabernacle? Yeah. Então eu vou vir aqui. Sim. Podia te dar uma foto. Podia te dar uma foto e postar no grupo, aí a gente acompanha pelo celular. Você sabe a melhor? Ok, pode ser. Ou buscar na internet uma foto do tabernáculo, é só entrar, que é tão fácil. Também, se vocês entrarem, vocês podem acompanhar o estudo. Vocês podem no Google, tabernáculo, Êxodo capítulo 25, tabernáculo no deserto. Aí, tá. Ok. Eu acho que talvez posso tirar isso e só para Maria. Posso pegar um copinho de água também? Aqui. Alguém mais quer água? Quem mais quer aqui? Okay. Então, nós estamos hoje, eu queria falar rapidamente sobre. É muito interessante. Deus tem falado muito comigo sobre esse assunto. Esse assunto que eu falei para o meu estudo hoje à tarde, eu falei, eu sei que a gente está no livro de Gênesis, mas podemos falar sobre o tabernáculo hoje, porque tem tudo a ver com, será que eu não peguei? Só um minutinho, sobre o Tem 7 festas na Bíblia. Festas, eu digo assim, são tempos. Com os judios, certo? Quando a Bíblia. Enfim, olha aqui, Dani. Quando Jesus morreu, então 4 encontros na primavera.
eles têm que voltar para Jerusalém e tal. Assim, falar cada um cordeiro do povo de Israel, leva lá no santo, né, eles levam eles levam lá no altar. Jesus, então, a Bíblia fala que o cordeiro, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus. Então, tudo isso os israelitas faziam, e algumas coisas eles ainda fazem, mas eles não entendem por que eles fazem. Ou seja, eles têm um propósito que está lá em Êxodo, que eles têm que fazer. Moisés leva tal na Páscoa, que foi lá no Egito. Depois, a partir do momento que eles entraram na Terra Prometida, tinha que celebrar todo o ano a Páscoa. E eles fizeram algumas vezes. Aí depois tinha a festa dos pais asmos, porque logo em seguida da Páscoa é hoje, dia 14. Dia 15, por uma semana, é a festa dos pais asmos. Foi limpo. Três dias depois, ele fala de Yom Kippur aqui, no dia, Elza, no dia de Yom Kippur aqui, Danny, o dia de Yom Kippur podia entrar uma vez por ano. Só que as vestes que ele entravam eram vestes brancas. Antes tinha todas as cores, a gente vai entrar, cada cor representa uma característica de Cristo. Nós não vamos entrar nisso hoje, mas uma vez por ano ele vestia de branco. Ele se lavava e ele chegava então, e aí o que ele fazia? Ele pegava, isso em Levíticos capítulo 16, a gente pode até acompanhar por cima, né? Porque depois a gente vai falar uma outra coisa. Alguma pergunta? Está sendo complicado? Ou não? 16. Capítulo 16. Como que abre? Aqui. Opa. China, deixa eu ver, acho que ele tá passando aqui o negócio. Tem que passar, às vezes tem que trocar assim. Ok, então, o que acontece? Uma vez por ano ele entrava. E vamos lá em Levíticos capítulo 16. Levíticos capítulo 16. No Santo dos Santos. Vamos começar a ler. Funciona? Ok. Dia de expiação. Levíticos 16, versículo 1. Dani, cada um lê 2 versículos. Rapidamente, já. 16, 1 e 2. O Senhor falou a Moisés depois que os 2 filhos de Arão morreram, quando se aproximaram do Senhor. O Senhor disse a Moisés: diz a teu irmão Arão que não entre a qualquer hora no lugar santíssimo, do véu para dentro, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra. Esse é propiciatório. Essa tampinha aqui, chama-se o propiciatório. Em cima do baúzinho, né? Então, essa tampa propiciatória da arca. Ok. Está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Entrará Arão no santuário com isto. 16:3.
um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com um cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então as vestirá. Da congregação dos filhos de Israel, tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Lançará sortes sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode. Arão fará chegar o bode, sobre a qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Ok, então, Yom Kippur, dia de expiação. Kippur, a palavra Kippur em hebraico é kapurá. Kapurá significa cobertura. Expiação, porque expia o sangue e coloca por cima e é cobertura. Então é dia de cobertura. Sabe como se chama aqui da kippá? É cobertura, né? Como se chama quando eles ficam debaixo daquele, a cobertura que eles ficam debaixo quando eles casam, o judeu casa debaixo de... como se chama isso? Será que é mesmo? Eu estava pensando que talvez seja a mesma raiz. Então, kippurá. O que acontece? Então, ele pegava uma novilha. Primeiro, ele tinha que ter certeza que ele era limpo, que ele não tinha pecado. Então, ele pegava esse animal e matava e aspergia sobre ele e a família dele. Importância do sacerdote do lar. Temos que orar pelos nossos maridos. Por quê? Porque asperge sobre ele e a família, a responsabilidade sobre a família dele. Depois, ele entra e pega, aí tem um carneiro, né? Aí depois ele entra e o que eles fazem? Aí eles têm que escolher. Aqui eu tirei foto para ficar mais... São os bodes expiatórios, né? Eles pegam, down here, the 2 bodes, e aí são parecidos em tamanho, em aparência, em idade, tudo em cor, como se fossem gêmeos. E eles vão lançar sortes. Vai ser o bode que o sangue vai entrar e vai colocar sobre a arca, a tampa propiciatória. Aqui, vai pegar e aspergir aqui em cima dessa tampa propiciatória. E o outro vai pegar, e eles pegam esse outro bode que foi lançado sortes e ele vai para o deserto. Ele vai para o deserto e aí eles meio que xingam, cospem. Por quê? Porque esse vai recair o pecado da nação de Israel. E que aí joga para o deserto. Por quê? Porque a Bíblia fala dos seus pecados, jamais me lembrarei. Pecados confessados, vão embora. Isso acontece uma vez por ano. Ele se troca, usa branco, entra lá uma vez por ano, tem certeza que ele já foi coberto, o capurá na cabeça dele foi coberto, expiado sobre sangue, sobre... Né? O fedor dele está limpeza, assim, sobre, ou seja, ele entra no Santo dos Santos e pega esse bode que foi escolhido para entrar no Santo dos Santos, já também expiado. Aí lembra, o Santo dos Santos não tem luz. Eles vão lá, por quê? Porque ali
tem o Shekinah aqui, o Shekinah, né? Que é a glória de Deus. Aqui, Elza, aqui. É uma nuvem, como se fosse the glory of God, Shekinah, ela sobe. E ela, então, ele chega ali e asperge. Mas ele tem que ter certeza que ele é lavado e limpo, senão acabou. E aí eu fui na Bíblia e falei, mas como será que se alguém morre, já que não tem, não sei, a Bíblia, né, se alguém morreu, já teve uma, como que tira o corpo? Mas a Bíblia não relata nenhum que morreu lá dentro. Então, por isso talvez dentro da história de Israel deve existir, não sei, talvez exista essa história. Só fala da morte dos filhos de Arão, né? Sim, isso. Mas eles não chegaram a entrar, eles saíram do Santo Santuário, depois eles foram mortos, né? Mas assim, então, o que acontece? Uma outra coisa que ele faz, que é muito interessante, aquele dia somente, ele pega sangue, ele, na verdade aqui, ele pega esse sangue, asperge, depois ele pega aqui ele pega da mesa altar de incenso, ele pega um punhadinho de incenso e pega uns carvãozinho de altar, brasas, e entra com a brasa e coloca o incenso em cima da brasa e vai lá para o Santo dos Santos. Por quê? Alguém pode chutar o que significa? A gente não estudou, não sei se alguém já ouviu falar incenso, o que poderia significar? Alguém? A oração. Então é um aroma suave. A Bíblia fala que a oração é um aroma suave para o Senhor. Então ele está chegando na presença do Senhor e aí ele está chegando, coloca o incenso sobre isso, cheira uma fumaça. Entre ele e a presença de Deus, porque tem isso também. É uma certa... Ou seja, imagina, fala que a gente está aqui conversando como se fosse, mas é muito sério, até hoje, por isso que a gente fala, é o desejo deles voltarem para ter isso. No terceiro templo, eles vão voltar para ter, o desejo de todo o povo de Israel é voltar para ter isso, para ter um terceiro templo e voltar a esse sistema de sacrifícios. Então, aí ele entra e perante a presença do Senhor, ele já chega com a oração. E dizem que entre o véu, entre o lugar santo e o Santo dos Santos, é um véu grosso. E tem um lugar, acho que em Êxodo, que fala que até ele sente pela cortina, que ele não pode tocar, ele sente pela cortina essas coisas aqui, como se chama? Esses postes, varas, né? De certa forma, e ele chega e ele meio que se coloca aqui, e aí ele joga, e aí é várias vezes, ele não entra só uma vez. Acho que a primeira vez ele entra, não lembro qual que é a hora, mas ele entra com incenso, depois ele entra com sangue. Assim, é um dia que não é só uma vez, dá a impressão que... E aí o que acontece? Ali tem a presença de Deus, o Shekinah de Deus que aparece ali. E o que ele está dizendo? Uma vez por ano, eu estou colocando esse sangue, então nós estamos nos arrependendo do pecado. Yom Kippur é dia de arrependimento, de lamentação. E nós estamos dizendo, Senhor, que nós erramos, nós temos um monte de coisa, e o Senhor tenha piedade de nós. E aí, a nação de Israel, se ele for realmente o sacerdote, coração limpo perante o Senhor, ele leva esses pedidos, a nação de Israel vai estar perdoado pelos pecados que cometeram. E aí passa mais um ano e acontece a mesma coisa, mesmo ritual. Pega os 2 bodes expiatórios, um vai fora, outro tal, põe o sangue capura em cima, o sangue que cobre, aí só ele pode entrar, ele troca as vestes, só usa branco, tem certeza que ele é limpo,
todo esse ritual. Por quê? Porque a Bíblia fala que não é pelo sangue dos bodes, né, que limpa, que purifica, mas é pelo sangue do seu filho, né? Então, o que a gente entende? Hoje o cristão entende que, na verdade, vocês não precisam, na igreja presbiteriana, na igreja metodista, vocês não vão ter que entrar com um bode. Poxa, eu, né, soltei a paciência com meus filhos e, né, agora eu vou ter que pedir perdão, eu moro aqui, chego aqui, né? Hoje eu não tenho que fazer isso. Na igreja eu pequei, sou eu com Deus, porque aqui o véu foi rasgado. Quando Jesus morreu na cruz, exatamente no templo, que era o templo de Herodes, que foi o templo de Zerubabel, quando rei Ciro decretou que podia, começaram a construir. Herodes era um idumeu, eu acho, e ele era também nascido em Israel. Ele tinha essa mistura, ele era e não era judio, mas ele acabou ampliando o templo, que foi o templo onde Jesus falou, né, que não restará pedra sobre pedra, esse templo vai ser destruído. Então, aí, o que acontece? Eles tinham que ir e sempre sacrificar. Começou no deserto, sempre levando o sacrifício. Na verdade, a gente vai ver onde que começou isso. Por quê? Porque eles tinham que ter essa certeza. Quando Jesus morreu na cruz, aquele templo, que era o último templo de Herodes, lá, enquanto Jesus estava sendo sacrificado, ele estava lá com a ovelhinha, matando e fazendo isso. E Jesus estava cumprindo a palavra viva exatamente no cruz do Calvário. E quando ele ressuscitou, né, a gente vê que ele morreu e ressuscitou, no templo mesmo, lá em Jerusalém, de cima e para baixo, houve um rasgo. Falo que, imagina o olho dos sacerdotes, o que será que eles estavam pensando, né? Rasgou uma cortina grande, pá, pum, abriu, rasgou, agora, né? Só meu Deus, né? E aí, por quê? Porque Jesus agora, ele é o sumo sacerdote, ele é o Gadol, né? Ele é o Cohen Gadol, ele é o sumo sacerdote, ele entrou uma vez por todos. Então, nós temos acesso livre para o Pai. Por isso que a gente não precisa ir por um padre, eu não preciso ir por um pastor, eu confesso, meu relacionamento é direto com Deus. Não que a gente não possa falar com uma pessoa espiritual, um líder, não estou dizendo, mas a gente é acesso direto. Então, isso era o Yom Kippur. Eles tinham todo esse ritual que hoje eles não têm o templo. O que eles fazem? Hoje é considerado um sábado, porque assim, tem as festas que caem nos sábados. Hoje é um sábado, porque o High Holy Day é o dia High Holy, é um dos dias mais sagrados para eles. De todas as festas, alguns é de comida, de festa, esse aqui é assim. Expiação, eu tenho que confessar os pecados, eu tenho que estar direito, sabe? Aquela questão de jejuam 25 horas, não comem, acho que não bebem nada. Acaba hoje à noite, o jejum deles. E é todo esse tempo assim, meditando na questão de arrependimento, de tristeza de coração e tentando se voltar com Deus. Depois dessa festa, vem as trompetas, que logo tá, não, desculpe, a tabernáculos, que é que eles vão para Jerusalém e eles fazem tabernáculo, lembrando do templo que eles moravam em barraquinhas no Egito, no deserto. Então, a festa ainda vai acontecer entre esse mês e o próximo. Mas esse é o Yom Kippur. E o que eles fazem? Então, eles fazem isso. Eles não trabalham, eles ficam o dia inteiro em jejum, meditando naquilo que eles fizeram, vão para a sinagoga, ou seja, vão para o Muro de Lamentações. É isso. Se você for lá, você vai ver isso hoje em Jerusalém. Não tem um templo, mas eles desejando isso. Então, tudo isso é muito interessante. E eu queria, Deus foi falando essa semana inteira, tão animado para chegar aqui hoje para contar para vocês. Assim, Deus trabalhando com o Senhor, né, que a gente fala, né, a gente está aprendendo sobre esse tabernáculo, começamos a semana passada, e a gente vai estudar essa questão só de tabernáculo, mas a pergunta que eu quero fazer para vocês, eu quero expor isso, claro que
são suposições. A Bíblia fala que ele revela o fim, the ends by the beginnings. Ele revela os finais através do começo. Dani, você pode achar esse versículo? He reveals the ends through the beginning. Lembra que Apocalipse e Gênesis estão intimamente, intrinsecamente casados. A gente entende aqui, a gente vai entender aqui. Começa aqui, acaba aqui, mas aqui, a história no final, a gente vai entender aqui, para depois. E assim, é assim que ele faz. As coisas realmente aconteceram, realmente pegaram, realmente. Hoje são sombras. Mas a gente entende que se cumpriram na pessoa de Cristo. Alguns antes se cumpriram. O dia de Yom Kippur se cumpriu pela pessoa de Cristo, no sentido que ele entrou. Mas vai ter um dia de grande lamentação. Que a Bíblia fala, né? Que eles vão chorar aqueles que eles mesmos entregaram, se crucificaram. Vai ter um dia de muito choro em Jerusalém. Quando eles virem o Cristo que eles mesmos crucificaram, né? Então, agora a pergunta é, did you find it, Danny? Isaías, He declares the ends from the beginning. Eu acho que Isaías 46:10. Será? Isaías, acho que lembra Isaías 46, 10. que ele declara o final. Isaiah 46:10. Será? Será aí? It says he declares the ends through the beginning. Declaring Tenta the pôr end assim. from the beginning. Acho que talvez seja esse, mas he declares the end through the beginning. Mas que desde o princípio anuncia que as coisas onde aconteceram desde a antiguidade. Não sei se é esse. Não, acho que não é esse. Mas, ok. Mas a pergunta que a gente tem que se fazer. Não, ela não é esse, não. Não achou. Então, agora a pergunta é o seguinte. Vamos fazer um resuminho rapidinho. O que significa o tempo? A gente falou sobre isso semana passada. Por que tudo isso? Qual que era o propósito em estabelecer o que significa? Morar, habitar. O propósito do Senhor desde o princípio foi sempre tabernacular. Lembra que tabernacular significa habitar. Você vai lá no hebraico, tabernacular é habitar. Deus sempre, lembra que Deus é um grude, ele quer ficar do lado do seu povo. Né? Ele quer. A gente mas Deus, ele quer, ele é um Deus grude, ele tem prazer em estar com o seu povo. Desde o tabernáculo aqui, depois do tabernáculo de Salomão, depois do tabernáculo do templo de Jesus, foi destruído. Depois o próprio Jesus andou no meio da gente, das pessoas lá, e depois que Jesus foi embora, deixou sem habitar o Espírito Santo. Ele falou, olha, calma, eu vou embora, vou preparar a casa, né? Na casa dos meus pais é muito mal, eu vou preparar meus lugares. Mas calma, que vai vir um consolador, vai vir um ajudante, e aí vem a descida do Espírito Santo. Então, desde o princípio, Deus sempre quis habitar, sempre quis estar morando. Só que a gente, como Adão e Eva, peca, se esconde, se afasta. Eu falo como um pai, a gente quer estar com os nossos filhos. O prazer, né? Às vezes, mas dá trabalho, isso que vai precisar essa questão. Então, a pergunta é, qual foi o primeiro templo na Bíblia? Qual foi o primeiro templo? Isso é muito interessante, esse estudo de hoje. Qual foi o primeiro templo na Bíblia? Eu acho que foi o Jardim do Éden. É o Jardim do Éden. Exatamente. O Jardim do Éden. E nós vamos... Por quê? Fez o Adão e a Eva ele ficou habitando, né? Habitou isso. O primeiro lugar de habitação era comunhão, era no Jardim do Éden. Deixa eu fechar aqui. Eu não sei se Elza, isso aqui, Danny, if you can see this.
E eu vou explicar. Aqui é o jardim, e aqui é o Éden, e aqui é fora do jardim e fora do Éden. Eu vou voltar a explicar. Então, eu sugiro que foi o jardim do Éden. E nós vamos analisar a padrão bíblico dos outros templos. É muito interessante. Então, eu trouxe algumas coisas que a gente faz um paralelo entre o templo e os tabernáculos que foram construídos e o templo de Adão e Eva. Primeira coisa, Deus quis tabernacular com o seu povo. Então, lembra lá no Jardim do Éden, o que ele quis fazer? O que ele tinha lá no Jardim do Éden no começo? Adão e Eva. Ele tinha Adão e Eva, ele tinha um relacionamento. Ele ia lá, a presença dele era lá. A presença dele era lá. E lembra, Êxodo capítulo 25:8, Elza, Êxodo 25:8. Esse é chave para a gente lembrar desse versículo. Êxodo 25:8. 25:8. Que ele falou para Moisés. Eles farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Ok. Então, segundo tudo que eu te mostrarei para o modelo do tabernáculo, dos móveis e tudo, assim o fareis. Então, primeiro princípio, Deus sempre quer tabernacular, Ele quer morar. O templo, tabernáculo, é o lugar onde Deus quer morar com o seu povo. E Ele habitou aqui, Ele estava presente. Sempre na viração do dia, Ele aparecia para Adão e Eva. Sempre Ele aparecia. E agora Ele falou, me farão lá, Ele falou para Moisés agora, me farão, aqui dá licença, desculpe só um pouquinho, me farão um tabernáculo para que eu possa habitar. E onde que ele habitava? No Santo dos Santos, a glória de Deus. Lógico que todo um Deus não vai... Mas a glória de Deus, a Shekinah, pousava sempre sobre o tabernáculo. Lembra quando Deus já estava até aqui com o povo de Israel? A nuvem saiu daqui e foi para a montanha e depois para fora. Deu um sumiço bem grande, né? Então, essa é a questão do tabernáculo. Ele sempre quis habitar. É o lugar da presença de Deus. Então, aqui, a gente vê no jardim. Ele aparecia no jardim. Deixa eu ver se quisesse arrumar aqui. Outra coisa, então, outros paralelos. É o lugar onde Deus falava com Adão e Eva. Era no jardim. Vamos olhar Gênesis capítulo 2. Eu vou pedir para Marina. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Eu vou pedir para você colocar 7, 8 e 9. Então formou o Senhor ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o Senhor que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boa para alimento. E também a árvore da vida, e no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Lembra a árvore da vida no meio do jardim? A gente vai voltar isso. Aqui não está bem representado, tá? A árvore da vida bem no meio do jardim. Eu tentei puxar algumas coisas que podia ajudar a ver isso. Então, era a presença de Deus onde ele morava. Era também o lugar onde ele falava. Ele falava, viração do dia, e tal. Peraí, epa, onde você estava? Lá, você está me escondendo? Então ele conversava diariamente com eles. E aí a gente vê, quando era que Deus falava com Moisés? Você lembra, Bia? Quando que ele falava com Moisés? Aqui Ao da tarde. No tabernáculo. Onde? Quando? Você lembra? Na porta, ali no tabernáculo. Deus só falava com Moisés, mas era no tabernáculo. Então, tanto no jardim do Éden. Então, o que nós temos aqui? Só para a gente entender. Nós temos aqui o jardim do Éden. Aqui, onde estava, Deus colocou
Adão aqui, no jardim. Aqui representa o Éden. É como Marília. Marília está dentro de São Paulo, certo? Então, aqui é Marília, aqui é São Paulo, dentro do estado de São Paulo. Então, o jardim do Éden dentro da terra do Éden. Depois a gente vai ver que o Caim foi lançado para fora de Éden, em Nod, na terra de Nod. Então, nós vamos chegar lá. Então, essa é a ideia, que primeiro eles estavam no jardim, no miolo, eles estavam como se fosse aqui, em perfeita comunhão com Deus aqui, na presença, como se fosse o Santo dos Santos. Então, isso é o que... Tá. Então, o que acontece? A gente sabe mais paralelos que no tempo celestial... Alguém falou? Não. No templo celestial, a gente vai ver o templo lá em Apocalipse 21, 19 e 20. Cris, Apocalipse 21, 19 e 20. Vou tentar correr aqui. 21, 19 e 20. Talvez hoje vai ser minha culpa por segurar vocês. Semana passada. Não tinha nada a ver com isso. 20, 21. É Apocalipse 21, 19 e 20. Isso, na verdade, eu só vou te cortar no 19, porque... Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda. Ok, obrigada. E aí vai cristolito, berílio, topázio. Ou seja, a gente vai ver que no novo céu, no novo Jerusalém, o templo celestial vai ter todas um monte de pedra preciosa. Um monte de pedra preciosa ali nos portões, vai estar cheio. E também nós temos isso também que Satanás ele chegou a entrar no Jardim do Éden. Na época ele estava lá e a Bíblia fala que ele também investia pedras preciosas que estavam ali. Isso em Ezequiel, eu vou ler aqui, Ezequiel 28. 13. Estavas no jardim, estavas no Éden, no jardim de Deus, de toda a pedra preciosa, coberta, topázio, sardo, diamante, berílio, ônix, jaspe, safira, carbuculo, esmeralda, de ouro, etc, etc. Então, ali também estava aqui, pedras preciosas. No Jardim do Éden tinha pedras preciosas e tinha lá no templo celestial. Ok, outras coisas que a gente pode pensar. Satanás, ele tem acesso hoje ao santo trono de Deus, que seria um tipo de espécie de templo. Templo ele tem. Porque a Bíblia fala em Jó, no capítulo 2 de Jó, no capítulo 1, versículo 2, que ele aparece lá no trono. Às vezes Deus acha, Satanás já tem que, sabe, porque o controle é de Deus. Ele vai ver que, aí ele fala, Satanás, não, Satanás fala para Deus, Ivone, ela se faz de santa, vai lá, faz estudo com as meninas, mas você não sabe. Ela briga com o marido, ela fica brava com os meninos, ela dirige no trânsito. Não, acusador, vai, coisas, né? Dane, aí vai acusando os irmãos. Ele é um grande acusador. Ele tem prazer em subir lá e falar, você não viu, né, Deus? A Maria, você quer? Ele tem prazer, ele tem acesso ao trono. Hoje ele tem acesso ao trono de Deus. Tem outro versículo que ele tem acesso do trono de Deus, vamos abrir Isaías 14, 13. Quem achar primeiro pode ler. Isaías 14, 13. Quem achar pode ler. Laura achou?
dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Isso, então eu quero subir, eu estou no trono, eu quero estar acima de Deus no trono. Eu quero para mim. Então Satanás, ele estava lá, era assim, era o Lúcifer, o anjo de luz de Lúcifer, Miguel, que é o guardião de Israel, Gabriel, que é a força do Senhor, a força bruta, né? Você dá um nome para o filho Gabriel, Gabriela, ó, pode dar a montão, né? Esse nome é muito bom. E aí o que acontece? Ele quis se exaltar acima de Deus, quis ser tão bom quanto Deus, que ele perdeu a sua posição no céu. Ele foi lançado para a terra. Hoje ele tem acesso ao trono porque Deus permite, né? Num dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E perguntou ao Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás falou assim para o Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Satanás vive rodeando a terra. Vive rodeando, querendo causar encrenca, destruição, como ele matar, roubar. Isso que ele tem prazer. Ele fica rodeando. A gente está no Senhor, nós não precisamos nos preocupar com isso. Estamos cobertos, estamos com capurá, estamos cobertos. Mas, o que acontece? Ele perdeu a sua posição, porque ele tinha uma posição muito alta no céu. E aí ele foi lançado para a terra. Ele saiu de um trono, de um templo, e foi para outro templo. Qual templo que ele foi? Para esse templo aqui, que era o Jardim do Éden. Tá vendo como as coisas muito interessantes, Deus é muito profundo, as coisas que a gente não imagina como as tramas. Ele caiu lá de cima e foi pro Éden. Caiu direitinho. Assim, esse veio, né? O alvo, ele perdeu o céu. Agora ele quer ganhar o quê? A terra. Já que ele não tem essa liberdade, não tem essa posição, ele foi lançado em terra, Deus lançou. Deus já tinha formado o Adão? Sim, a gente vê, né? O que aconteceu no Jardim do Éden? Ele aparece lá, uma serpente. E qual que é o propósito dele? É que toda pessoa que ama o Senhor e está próximo do Senhor comece a duvidar da palavra do Senhor. Deus não me ama, ele não sabe se Deus não está vendo o que está acontecendo na minha família. Então, quando Deus fez o universo e a terra e o homem com a intenção de adorá-lo, estava tudo certo lá, né? Estava no reino dos céus, ainda não existia o diabo. A rebelião. O diabo foi criado junto com os anjos. Foi criado junto com os anjos. Ele era um anjo. Ele é assim, ele não tinha se revelado ainda. Não estou sabendo, a Bíblia não fala exatamente quando que houve rebeldia. Mas quando o jardim, quando Adão e Eva... Quando Adão e Eva já estavam no jardim, o que aconteceu? Aí ele falou assim: agora eu quero domínio sobre essa terra. E aí esse é o propósito que ele fez. Então ele chegou lá, começou a lançar o quê? Dúvida na cabeça da Eva, e ele sempre começa com a mulher. Impressionante como pela emoção, pela dificuldade, então a gente é muito mais, né? Tá, você é meu marido por enquanto, né? Eu acho que eu acho que os homens são mais fáceis. Ou então mudou, né? Hoje as mulheres são muito mais... Mas é bíblico. Mas a Bíblia fala que a mulher é mais frágil. Pelas mulheres? Não, assim, é o vaso mais frágil. Tá? A Bíblia fala. Então é nesse sentido que é enganado, porque a Bíblia fala, é o vaso mais frágil. Não que a gente para o Senhor é igual aos olhos do Senhor, certo? São posições diferentes, mas nós somos perante o Senhor. Ele ama. A evolução da humanidade, acho que a mulher evoluiu e o homem nessa fragilidade. Para homem, né? Ela foi enganada antes de Adão. É mais frágil. Ela é mais frágil. Bom, então, o que acontece? Ele chegou no Jardim do Éden, estava tudo em paz, não tinha pecado, e ele começou a lançar dúvida. Aí ela pecou, eles pecaram, comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, não
não comeram da vida, árvore da vida, podiam comer, não chegaram a comer. Comeram primeiro do conhecimento do bem e do mal. Aí, o que acontece? O domínio de cultivar e guardar o jardim do Éden era de quem? Era de Adão, junto com a Eva, cultivando e guardando. E a gente vai ver agora isso. O próximo tema é isso. Cultivar e guardar o quê? Aqui. O jardim do Éden. Só que eles pecaram e foram lançados para fora. O domínio que era para eles, Satanás usurpou. E por isso que a Bíblia fala quem é o príncipe desse mundo. Quem é o príncipe desse mundo? O mundo jaz no maligno. O príncipe é Satanás. Ele pegou as chaves do apartamento. É assim. Deus deu a chave do apartamento para Adão e Eva. Cuida esse apartamento, sabe? Cuida bonitinho. Esse apartamento estou te dando, esse seu cuida, guarda. Satanás foi lá e pegou a chave do apartamento. Agora o apartamento é meu, né? Então, tirou agora. E ele colocou outras pessoas no apartamento. A chave está com... né? Mas sobre o domínio, Deus deixa. Mas é assim, como foi para outra pessoa o apartamento, você não pode ir lá e pegar a chave. Tem outro inquilino, certo? O inquilino Deus tinha dado primeiro para a gente. Quando você quer o apartamento de volta, tem um inquilino, você tem que esperar. O contrato acabar, depois você pegar a chave. Isso que aconteceu. As chaves, esse foi alugado para outro. Satanás pegou as chaves de Adão e Eva e deu para outro inquilino. Toda a humanidade. O mundo inteiro está debaixo do domínio de Satanás. Deus permite, ele é como se E aí, então, o que acontece? Por isso que a gente vê tudo o que está acontecendo no mundo. Porque ele é o príncipe das trevas, né? Então, uma hora isso vai acabar. Por isso também que há uma nova céus e novo céus e uma nova terra. Por quê? Porque Satanás tem acesso, tanto na terra quanto no céu. Ele tem. Ele tem. Mas novos céus e uma nova terra, Satanás não vai ter mais acesso. Né? Então, é necessário criar essa nova céus e uma nova terra no futuro. Né? Quando a gente acabar tudo aqui, quando passar pela tribulação, tudo vai ser eternidade. Novo céus e uma nova terra. Adão também, outro paralelo. Aqui a Bíblia fala que eles no tabernáculo, os sacerdotes, tinham que guardar, tinham que cuidar, eles cuidavam, guardavam, assim, eles tinham que limpar a água, trocar a mesa dos pais, sempre fazendo pão, repondo o pão, tendo certeza que está tudo iluminado, que o incenso, limpando o altar do incenso, tirando o altar, tirando as cinzas, enfim. Toda essa guardando e cuidando. E Adão também. Quando a Bíblia fala em Gênesis capítulo 2, ele fala assim para Adão. Ele fala assim: era para ele cultivar e guardar. É a mesma coisa. Então, dentro do jardim do Éden, antes da queda, ele tinha a responsabilidade, junto com a esposa dele, de quê? De cultivar e guardar. Ele era o sumo sacerdote. Ele era o sacerdote. Como o sacerdote que nós temos aqui, no templo, o tabernáculo de Moisés, que nós vamos estudar semana que vem, ele era o sacerdote. Ele é o trabalho do sacerdócio. E olha a gente como um ser humano. Que responsabilidade de cultivar e guardar essa terra para o Senhor, né? Esse é o nosso papel como cristãos, né? Como homens, sacerdote, mulheres, a Bíblia fala que nós somos sacerdócios reais, né? Quando a gente recebe Jesus, nós somos um sacerdócio. Então, é um papel muito importante, porque aqui era de extrema importância que era feito certo. Tanto é que os filhos de Arão fizeram mal a Abiú e Nadab, né?
Abiú e Nadab foram mortos. Por quê? Porque não levaram a sério o trabalho que Deus tinha dado para eles. Então tá vendo? Muito interessante como a gente vê o primeiro jardim, o primeiro templo com as coisas que são sombras. A coisa, não é? Então, é onde Deus habitava, primeira habitação do Senhor com o homem, Jardim do Éden, como se fosse o Santo dos Santos. Depois, onde que ele conversava com eles? Ali, direto acesso. Moisés, outra habitação. Moisés, o tabernáculo, falava com Deus. Depois a gente vê que Satanás tentou entrar no tabernáculo, no templo. A gente está falando vários templos. Templo celestial também entrou no primeiro templo que ele fez aqui na terra. A gente vê também as características, as pedras preciosas que tinha lá, também aqui. Uma coisa interessante, quando Salomão ele fez o templo de Salomão, que depois do tabernáculo no deserto, eles entraram e possuíram a terra de Israel, e ali eles eventualmente, a arca tinha muito tempo que estava em Siló, muitos anos, eventualmente Davi falou, eu moro no palácio, e a arca está numa barraca, numa tenda, ou seja, não, está errado, eu quero construir um templo. E aí Deus falou, não, você tem mão sanguínea, um homem de guerra, vai ser na época do seu filho. Salomão está falando que fez aquele templo que hoje, os judias ficam falando, o templo de Salomão, ele fica assim babando. Tanto é que hoje aquela questão do templo de Salomão, tem a igreja universal, fez um tal de templo de Salomão, né? Mas era muito grandioso, era uma coisa muito esplêndido. E dentro do templo de Salomão, o que ele fez? Nas cortinas, dentro e fora, aqui, dentro e fora, nas cortinas, aqui que temos as cortinas aqui, que eram as cortinas que cobriam, claro que ele fez já de materiais, mas dentro das cortinas, dentro do santuário ali, tinha querubins, tinha almêndoas, tinha flores, tinha palmeiras. Ele tentou fazer como se fosse o quê? O Jardim do Éden. Isso a gente vai ver em 1 Reis 6, 29, 1 Reis 7, 19 e 20. Não vamos entrar nisso, mas ele vai colocar plantas, ele vai colocar flores, ele vai colocar ele vai colocar palmeiras, vai fazer com que fosse, como se fosse o primeiro templo. 1 Reis 6, 29 e 1 Reis 7, 19 e 20. Uma outra coisa muito interessante, que eu sempre falei, mas eu acho que eu falei muito tempo errado. Hoje eu tenho uma outra assim, posso ainda estar errado. Fala assim, são coisas que são sombras, eu não vou dizer que é isso, né? Mas dá para entender. Sempre achei que o Jardim do Éden era que a Bíblia fala que está dentro de 4 rios. 2 que aparentemente não se sabe, Pison e Gihon, só que a gente vai aprender que o Gihon, na verdade, tem uma fala que Gihon está lá em Jerusalém. Assim, foi lá ter, não sei se é a mesma fonte de água. Tem Tigres e Eufrates. Vocês já ouviram falar sobre o crescente fértil? Gente, eu não sei se vocês... Bom, a gente vai embora aqui. O crescente fértil chama-se o Levante. É o que ISIS quer. É o Levante. L-E-V-A-N-T. O que esse Levante? Começa aqui nessa região, que é a parte verde do Oriente Médio. Começa em Israel, essa região aqui, e vai e sobe por cima ali na Síria e pega Eufrates e Rio Tigres. Para baixo é Arábia Saudita, é Iêmen, é Qatar, esses lugares secos que são deserto. Isso não se chama Levante. É a parte aqui do norte. Se vocês pegarem na sua Bíblia, vocês vão ver o Levante é uma meia-lua. Vocês já ouviram falar do crescente fértil? Não. Então, eu não sei se vocês têm um mapa bíblico. Não, ok, tudo bem. Então, o que acontece? Ali, hoje, onde está o Tigres e Eufrates? Iraque. Pode ser. Mas fazer o quê? Hoje, onde está a terra de Eufrates e Tigres? Na terra de Iraque, acho que pega um pedacinho de Iraque. É nessa região. E esses rios estão lá até hoje. Agora a pergunta é,
Isso aconteceu depois do dilúvio. Então, será que são os mesmos rios? Ou eles pegaram os nomes, como a gente tem aqui, eu morava em Pompeia. Pompeia não é na Itália, mas deram um nome lembrando de alguma coisa. Será que foram dados esses rios novos, nomes que eles lembravam lá atrás? Ou realmente são os rios da antiguidade, que depois que as águas cederam, voltaram os mesmos rios? A gente não sabe, são tudo suposições. Mas antigamente eu falava, bom, se o jardim tem esses 4 rios, então deve ser que, bom, aqui é o Rio Eufrates, aqui é Tigres, é o Mar de Verde, então talvez o jardim era aqui. Mas hoje eu tenho outra ideia sobre o Jardim do Éden. É o seguinte, a Bíblia sempre fala de uma dicotomia entre 2 cidades. Esse hoje é um pouquinho mais técnico, mas eu acho tão legal. Vocês estão comigo aqui? Também? Vocês estão acompanhando? É muito entendido. Tá. 2 cidades dicotômicas, 2 direções que representam 2 sistemas de religião. Alguém pode saber chutar? Israel. Babilônia. Sempre é oeste, leste. Leste, oeste. Babilônia, Israel. Sempre quando alguém vai em direção da Babilônia, é contrário a Deus, é indo em direção ao anticristo. Como que isso acontece? Onde que aconteceu a Torre de Babel? O que diz? O que significa Babel? Babel, quem que edificou Babel? Nimrod. Nimrod era um anticristo, ele detestava as coisas de Deus. Isso a gente pegou logo, eu e a Bia, que a gente estudava, começou só nós 2 em casa. A gente estudou isso, mas Nimrod representa um tipo de anticristo. Ele queria ser, ele não mexe comigo, sabe? O bully, era o bully da época. E aí o que aconteceu? Ele ergueu Babilônia, ele fundou a Babilônia. Depois a gente vai ver o que aconteceu na Babilônia, aquela torre, que eles falam assim, a humanidade chega naquele ponto, que eles se achavam tão legal, tão inteligente, que eles resolveram fazer uma torre muito grande, para chegar até os céus. Não para chegar até os céus para estar junto com Deus, não. Para chegar aos céus, para chegar como Deus. Representando o quê? Quem tem esse espírito? Queria ser como Deus. Satanás. Então, sempre na Babilônia, quando se fala da Babilônia do leste, isso vem tudo dessa região aqui. Tá vendo Babilônia? Essa região aqui. Daí sai as religiões idólatras. A gente tem o hinduísmo, o sistema de castas, vê a questão do islamismo. Eles tinham no Cabá, tinha 350 deuses. Quando chegou Muhammad, ele pegou um e falou, agora é Allah. Ontem foi aquele negócio da peregrinação E eu venho de Yom Kippur, sempre tem isso. Impressionante. Mas é errado lá em Beto. E eu vou falar uma coisa, eu vi um vídeo, pano branco, eles ficam, antes eles até faziam nus. E você vai ver, quando você vê dentro do espaço do Al-Kaaba, eles vestem branco, sem cueca, sem nada, porque antigamente era muita essa questão até de, que é o paganismo, né, antigamente, que os orgias abaixo das árvores, essas coisas, né. Então o que acontece? Na Babilônia, eu estava até vendo um depoimento numa escola em New Jersey, que eles foram até o diretor e falaram, nós queremos esse dia sagrado para ter um feriado, certo? Era 6 dias antes da festa. Aí a escola falou, nós não temos como fazer esse dia um feriado para a escola. Por quê? Porque nos Estados Unidos não tem ajuda, todo mundo trabalha, não tem a dona Maria, não tem alguém que pode ajudar a cuidar das crianças. Então, assim, às vezes você mora longe dos seus pais, nós não temos a condição de tirar, de fazer um feriado e as outras crianças vão ficar aonde? Seus pais trabalham, enfim. Aí eles ficaram muito chateados, foi uma reunião de pais e professores, pai e o diretor. Só que nessa cidade tinha uma maioria muito grande de muçulmanos. Aí saiu uma moça coberta, ela falou assim, não tem problema. Não, aí falou, isso aqui a gente sente que nós estamos sendo
sendo preconceito, isso não é justo, enfim, um monte de coisa. A escola falou, podemos cogitar essa ideia ano que vem, mas esse ano não dá, em cima da hora e tal. Aí ficaram muito bravos, fizeram um protesto e falaram, não tem problema. Até o ano que vem, daqui 1 ano, 2 anos, nós vamos ser a maioria. Aí vocês vão ver qual feriado vai reger aqui. E aí depois subiram alguns pais que eram de judaicos e falaram, não, tudo bem, só que a gente tem que ver todos os lados. 10 dias atrás tivemos a festa de Rosh Hashanah, que era o ano novo judaico, e não tem feriado. E a gente, tudo bem, não tem problema, it's ok. Então, entendeu? Exatamente, eles não fizeram isso para falar. Nós também não tivemos. É egoísta, né? Não é assim, a história tem que ser do meu jeito, porque senão Tá na terra deles, né? Eu vi um depoimento muito interessante que fala de uma escola de um prefeito. Eu falei semana passada, foi muito interessante. Esse prefeito era de Quebec. Eu estou abrindo entre parênteses. You don't have to put this on paper. Estou abrindo aqui fora do estudo, mas vocês têm tempo? Eu pensei, hoje vocês não vão me crucificar. Aqui eu tenho mais ou menos 15 minutos para falar. Foi interessante. Foi o prefeito de Quebec, Canadá. Canadá é conhecido por receber imigrantes. Você vai para Canadá e tem de tudo. Tem muitos chineses, filipinos, tem indianos, tem tudo lá em Canadá. Tem tudo menos canadense, como Nova York, né? Tem tudo menos os nova-iorquinos. Igual Londres, mesma coisa, né? E aí, uma mãe falou assim, escreveu uma carta, baixo assinado com mais 3 ou 4 mais, e mais ou menos assim, até a escola, diretor da escola, e falou o quê? Que eles queriam que no lanche na merenda não servisse, a escola falou, não servisse porco, né? Porque porco é imundo. Tanto é que no supermercado, as moças que passam, tem uma fileira de 10 itens, tem outra fileira de grávida, não sei o quê, e tem outra fileira que é uma muçulmana que fala assim, eu não posso passar, então é para quem é muçulmano, só passa, então ali não pode passar porco, tá assim. E o prefeito de Quebec, aí a diretora de escola, o prefeito pegou isso, foi até a prefeitura e tal, e o prefeito de Canadá escreveu uma carta que eu achei fantástico, que mata a charada. Aí ele falou assim, a Canadá sempre foi um país de receber muitos imigrantes, até muitos imigrantes antes de vocês, e recebemos de bom agrado. Só que nós somos o país de Canadá. O imigrante, quando ele entra no nosso país, ele vai ter que assimilar a cultura canadense. E nós somos uma cultura que celebra a religião judeo-cristã, né? A nossa raiz é judaica cristã. Então vai ter árvore, assim, nós vamos celebrar Natal, vamos celebrar. Então assim, e todos os imigrantes que têm vindo, africanos, nigerianos, chineses, têm se assimilado à cultura, a língua, ou seja, e nós recebemos de muito bom agrado. Eles falaram assim, agora vocês vêm representando o Islã, pedindo para a gente tirar o porco da escola. E ali vai a questão, que é a questão de assimilação. Nós estamos recebendo vocês de bom agrado, às vezes Bolsa Família, vocês chegam, a gente oferece trabalho, isso a gente faz de muito bom agrado, mas a assimilação tem que ser de vocês. De vocês querer que a gente se adapte à Sharia é injusto. Por quê? Porque nós somos Estado laico, separação de religião então essa é uma escola pública. A pública ela não observa dentro da escola essas questões. Ao observar a Sharia e tirar a porco da merenda, nós não viraríamos mais Estado laico. A gente já estaria observando uma religião
que não podemos. Número 1. Número 2, a gente fica tão feliz que vocês escolheram o Canadá como país de imigração. Porém, se você se sente ofendido ao não ser, ao não se sentir que estamos aderindo à cultura Sharia, você tem 25 beautiful Muslim countries, 25 países lindos islâmicos que te receberiam a língua, a cultura e a religião Sharia. E você poderia, se você se sentir ofendido que aqui você não pode ir para cá, volta para os seus países. Volta para 25 países maravilhosos que praticam isso. Mas a gente tem que pensar no final e falar assim, afinal de contas, qual foi o país que você escolheu? Sincerely, né? Como se chama no final? Sincero,mente, prefeito de Quebec. Eu falei, Só ele tem coragem de falar isso. Mas quem fala é palavras de ódio, hatred, speech, ódio, bom, enfim. Então, eu sempre voltando para cá, essa questão de Babilônia. Sempre achar, eu acho que como tem esses 2 rios aqui, os 2 outros se perderam, 4. 2 se perderam, então deve ter. Mas depois que eu comecei a entender na Bíblia a questão de direção, Deus foi tocando no meu coração, que sempre assim, isso a Bíblia sempre fala, é 2 cidades, é dicotômico, ou seja, é de Deus, é Babilônia, é Deus, é paganismo. E aí eu falo que eu fico um pouco triste às vezes a questão do Oriente, do Ocidente, nós aqui, Estados Unidos tem muito isso, estão aderindo a muita filosofia indiana, principalmente eles fazem várias coisas indianas, só que se você olha, quando uma cultura tira Deus do centro dessa cultura, a cultura vira uma zona onde tem mais... onde no mundo tem mais, assim, um dos países que tem muito desigualdade. Você nasce naquilo, você não sai daquilo. Você nasce no Brahma, você vai sempre ser um Brahma. Mas você nasce na caixa dos intocáveis, você vai nascer, seus filhos vão ser intocáveis, nunca. Por quê? Virou as costas para o Senhor e olhou. Então, tudo que sai da Babilônia é que tirando Deus. Por isso que a Torre de Babel fala assim, nós temos agora um agrupamento, nós temos a tecnologia, nós temos a ciência, a cultura, nós vamos ser igual a acima de Deus, chegando a Deus. Isso está voltando de novo. O mundo está virando a Babilônia, está se preparando para o anticristo. Porque agora a Babilônia é um sistema. Sempre quando se fala Babilônia é anticristo. É um sistema anticristão. Tem até novela. Tem até... acho que eu ouvi falar. Então, sempre é que o homem tirando Deus. Nós estamos em numa sociedade que a gente tecnologia, ciências e tudo. Autoconfiança, que nós estamos chegando nisso. A gente precisa. E a gente vai aos poucos a falar para outras coisas. Tá. Então, sempre tem essa questão. Agora, onde será então que... Didi, can you close the window here? Fecha. Obrigada. Ok, fecha a porta. Então, voltando agora. Então, onde será que Jesus... Onde será que o jardim... Será que é aqui? Minha proposta é dizer que não. Que, na verdade, vamos lá em Ezequiel. Eu vou ler. Ezequiel 28. Ezequiel 28. Ezequiel 28. Quando fala que Satanás estava lá dentro, que ele estava no jardim, a Bíblia fala assim, tu permanecestes aonde? Querubim da guarda, desceu, foi lá para o jardim do Éden e tal. E aí você permaneceu no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Né? Porque o jardim do Éden era precioso. Era assim. Né? Era assim, com todos
pedras preciosas, aquela jardim exuberante que a gente nem imagina, mas o que ele falou? Você estava no Monte Santo de Deus, andando nas pedras. E a Bíblia é o Monte Santo de Deus, lembra disso. Agora eu quero que vocês abram na Bíblia, em Isaías, capítulo 2, versículo 2. Isaías 2, 2. Quem achar primeiro, Elza pode ler? Pode ler. O Monte Santo de Deus. Quem está escrito na Bíblia, o Monte Santo de Deus? Está escrito, né? O Monte Santo de Deus. Não. Isaías 2, 2. Quem mais pode ler? Cris. O monte da casa do Senhor. Ok. Ok. Tá, o meu tá aqui, o Monte Santo de Deus. Mas tanto faz, porque a casa do Senhor é o monte da casa do Senhor. O Monte Santo. Nada mais é Jerusalém. Ele gravou o nome lá. Lembra que a gente falou? Ele gravou o nome lá, ele habita lá. A primeira vez que a gente vê isso com Melquisedeque, o sumo sacerdote de Salém, Jerusalém. Então, tem outro que fala aqui, em Isaías capítulo 8, né? Que ele fala assim: eis-me aqui os filhos que o Senhor me deu para sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos que habita no Monte Sião. Isaías 8, 18. Então, a habitação de Deus sempre foi no Monte Sião. E a ideia que eu falo assim, são sombras, mas hoje, se alguém me perguntar, Ivone, onde você acha que era o Jardim do Éden? Eu não acredito que seja mais entre os dois rios. Lá seria no Monte Santo de Deus. E onde que o Monte Santo de Deus? Israel. É onde a gente vê o templo em Jerusalém. Que é o monte do templo hoje, que é a abominação da desolação está lá, né? Aí vai ter outra abominação da desolação quando vier para se sentar. Mas já tem essa abominação lá, que é o templo, aquele, né? Então, assim, ou seja, que não está na mão deles, né? Pode ser qualquer outra mesa que não está na mão deles. Então, quando a gente vê, por exemplo, o Jardim do Éden, que era no Monte de Deus, o Monte Santo de Deus. Que Monte Santo de Deus? É o monte que ele fala, Monte Santo de Deus, onde ele habita aqui, Monte Sião. Então, você pega os versículos e aí fala o seguinte, onde que estava o templo de Salomão? No Monte Santo de Deus. Que foi exatamente onde eles dizem que Abraão sacrificou o Isaac, Monte Moriá, pedra fundamental. Onde que nós temos depois que foi derrubado, o templo de Zerubabel, que foi depois de Herodes, no Monte Santo de Deus. Sempre no monte. E aí os povos, onde que vai ter uma nova Jerusalém? A Bíblia fala que os povos vão se unir nela. Um templo milenar, dizem que vai ser Jerusalém. Então, para mim, hoje, eu falo assim, conhecendo a direção que a Bíblia sempre fala, quando alguém vai para o leste, o que representa o leste? Na verdade, eu hoje digo que não. Que é onde é o Monte Santo de Deus, eu não vejo o Monte Santo de Deus em Babilônia. Eu vejo o Monte Santo de Deus em Israel. Tá. Então, o que acontece? Uma coisa interessante, a gente está acabando aqui. Aqui, Danny? Yeah. Aqui a gente vê, por exemplo, aqui é o Jardim do Éden. Aqui, o que acontece? No Jardim do Éden, eles estavam lá. Então, que eles pecaram. Foram lançados para fora do Jardim do Éden, ficaram só no Éden. Aqui. Ali, eles queriam se cobrir com folhas de figueira. Estamos acabando, gente. Tem 10 minutos de acabando. Folhas de figueira. Deus fez o primeiro Yom Kippur. Capurá. Kippur de Capurá em hebraico de
se chama expiação de cobrir. O que ele fez? Onde que eles estavam se escondendo. As politiqueiras certo e casto são obras. Eu tentar chegar a Deus a minha maneira. Eu chegar na presença de Deus, só que obras não vai salvar ninguém. Então, Deus falou assim, peraí. Foi lá, matou um animal, expiação. Pegou, teve que morrer um animal. Em prol do pecado deles. Aí ele cobriu com os vestes. E aí eles não podiam mais entrar no Santo dos Santos do jardim. Eles estavam jogando porque eles estavam esconde-esconde. Não podiam mais entrar no Santo dos Santos do jardim. Tiveram que ficar no Éden. Quando a gente volta, depois o que acontece? Lá em Gênesis, aí só pra gente ver, eles tiveram filhos, certo? Tiveram Caim e Abel. E capítulo 4:3, a Bíblia fala que nos fins dos tempos, Caim e Abel trouxeram para o altar, trouxeram lá perante o Senhor um sacrifício. E aí na Bíblia fala assim, nos fins de um tempo, aqui é Yom também. Yom dá para entender que não é qualquer dia, porque tem os dias certos, como hoje um dia certo, dias certos que eles, uma vez por ano, tem um tempo certo. Então, é como se eles já soubessem, no fim de uns tempos, e a Bíblia fala em hebraico, Yom, um ano, era um tempo estabelecido por Deus. Aí, eles estão aqui, o que aconteceu? Aqui não pode entrar, tem 2 anjos querubins com espadas flamejantes. Não podem mais entrar para quê? Comer do fruto da árvore da vida. Porque essa árvore representa eternidade. Se comer, vamos ficar com câncer para o resto da vida, com celulite para o resto da vida, com não sei o que para o resto da vida, ou seja, para a eternidade. Deus guardou e foram lançados do Santo dos Santos. Então, aqui, como hoje, todo mundo, eles estão aqui. Certo? Proibiu a entrada aqui dos santos. Então, eles estão aqui no Éden. Agora saíram do jardim e estão na terra de Éden. Aqui, dá para ver Elza um pouquinho. Aqui, o que aconteceu? Abel trouxe as primícias. Lembra a festa das primícias? Porque o Senhor dessas festas, ele sempre quer as nossas primícias. De tempo, de dinheiro, né? Peguei um fogão novo, eu vou deixar o fogão velho, vou deixar lá na igreja. Eu tenho uma geladeira que não funciona, eu vou levar lá na igreja. Falou assim, as premissas tem que ser pro Senhor. A Priscila estava falando que na igreja dela, o responsável lá falou assim, vocês têm, eles estão fazendo campanha de recolher as coisas. Quem aqui tem roupa que já usada e não sei o que usada, aí todo mundo lavando. Aí ele falou assim, não, essa você pode jogar fora. Compra nova e traz para a igreja. Premissas, né? As premissas do nosso tempo, da nossa vida. A gente vai ver que aqui tinha muito tabernáculo, coisa pesada, palanque, não sei o quê. E os homens, os sacerdotes, era aquela força bruta dos 30, 50 anos. Era força bruta para o Senhor. Eu falo, minha força bruta já está para mim. Mas Deus quer as premissas dentro da nossa vida, da nossa força. Eu vou servir o Senhor depois que eu me aposentar. Eu vou fazer as coisas para... Não, Deus quer a força bruta. O tempo é agora. Não quer as sobras, né? A gente quer, ou seja, eu me converti mais tarde, então é agora. Esse é o tempo da premissa. Então, onde o Senhor colocou você, a salvação, é nesse momento. Não deixa para depois. Ele quer agora. É agora que você está conhecendo. Está vindo para o Senhor? É a força bruta agora. Então serve o Senhor agora. Serve, trabalha para Ele. Até Ele te chamar. Mas a gente não deixa. Depois, quando estiver no leito da minha morte, né? Aí eu vou receber o Senhor. Não, é agora. As primícias. Então o que acontece? A gente vê que aí Caim e Abel estavam aqui. Caim trouxe o quê? Fruto, obras da mão. Só que era claro já, eles vendo os anjos, por que vocês não podem entrar mais, mamãe e papai? Porque aconteceu isso. Mas, Senhor,
O Senhor Deus, ele cobriu e isso teve que ter. E eles já não são mortos. Eles estão vendo os sacrifícios acontecer. E aí, a Abel, o que ele trouxe? Ele trouxe o rebanho, ele trouxe um cordeiro. Sacrificou o sangue, capurá, Yom Kippur, a cobertura. Ele já fez aqui aquilo que a gente vê nos tabernáculos e nos templos depois. Ele pegou o sangue do cordeiro, sacrificou, e Deus falou muito bem, Abel. Aí faz o seguinte, faz de novo, volta, pega, você já sabe como que é a questão. Então vai, pega, faz, traz de volta que eu vou te aceitar. Ele falou, não fez, matou o irmão. E aí, ou seja, eles estavam no Éden. E dá a impressão que isso estava perto. Aí o altar que estava no Éden, nós temos o altar que está aqui. Altar, Santo dos Santos, Santo dos Santos. Agora o que acontece? O que aconteceu com Caim? Versículo 16, 4:16, Elza. Gênesis 4:16. Falta 5 minutos, gente. A gente tá acabando. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente de Éden. Saiu. Não estava mais, obviamente, seus pais, no Santo dos Santos. Foi para o átrio, aqui para o Éden. Terra de Éden representa aqui, esse átrio aqui. E aqui, então, foi lançado fora, para Nod. Que direção? Leste. Quer dizer que ele saiu saiu da comunhão com o Senhor. E foi do Éden. Saiu, não estava no jardim, saiu do Éden e foi para a terra de Nod. E o Nod, o que era? Que direção? Direção do leste. Então, essa questão de Babilônia, assim, não que os países do Oriente, né? Não é. É a representação do Babel, ou seja, o anticristo, tudo que vem procede de Satanás, que é contrário ao Senhor, essa dicotomia. E é uma coisa interessante, duas pessoas, o Senhor fala maldito na Bíblia. Quem que a Bíblia fala que era maldito? Caim e Judas, né? Ele fala que Judas era de Satanás, do diabo, né? Então a gente vê que realmente... Bom, uma outra coisa só para destacar, os querubins. Os querubins na entrada do Santo dos Santos. Aqui, a Bíblia mostra que a separação do lugar santo para o Santo dos Santos tinha querubins. Deixa eu mostrar aqui uma foto. Aqui. Os querubins